Parei e iniciei também. Certo. Senhores, então, retomamos aqui o julgamento do item 192 da pauta do dia 18 de junho de 2020, das 14 horas. Então, conselheiro Roberto, por gentileza. Obrigado, presidente. Com relação aos pagamentos especificamente, a recorrente contestou o lançamento afirmando que os cheques utilizados para os pagamentos eram nominais e identificavam os beneficiários, circunstância que afastaria a possibilidade de exigir imposto de renda na fonte. Só um minutinho. Basta examinar. Acho que o Ricardo não está online, né? Deve ter caído. De repente a gente consegue, como por exemplo, o Roberto estava lendo, você fica lendo, está adiantado, né? A gente pode tentar ver se ele volta, né? Dar uma continuada se ele volta. Mas pode continuar, Roberto. Ele está com um voto lá também, deve estar acompanhando, vamos ver. Tá. Basta examinar o disposto no artigo 61 da Lei 8981 para perceber que o argumento não se sustenta. Eis a redação do dispositivo, eu peço licença aqui para não ler, chamando a atenção de que o dispositivo prevê duas situações distintas que autorizam a cobrança do imposto de renda na fonte. Voltando então ao voto. A leitura do texto legal mostra que a incidência da norma tributária em questão se dá quando se materializa uma de duas situações. A primeira é o pagamento feito por pessoa jurídica beneficiário não identificado, que é o caput do artigo, e a segunda é o pagamento ou a entrega de recursos quando não for comprovada a operação ou a sua causa, que é o parágrafo 1º do mesmo artigo. No presente processo, a exigência de imposto de renda se dá não pelo pagamento a beneficiário não identificado, mas sim em razão da entrega de recursos sem que ficasse comprovada a operação ou negócio que deu causa ao pagamento. Esse fato é descrito com clareza solar no corpo do auto de infração, que descreve o ilícito da seguinte forma, abre aspas, outros rendimentos, pagamentos sem causa, operação não comprovada. Fecha aspas. Não é preciso ler o termo de verificação, no qual os fatos são descritos com mais detalhes, para saber o que motivou o lançamento. Basta a leitura do auto de infração. Exige-se o imposto de renda por pagamento sem causa. A recorrente sustenta que os pagamentos decorrem de empréstimo. Todavia, não exibiu qualquer documento que pudesse servir de prova dos alegados contratos de lucro. Aqui eu vou pedir licença para fazer uma observação. Como vocês já viram, a recorrente é uma entidade sindical. Ora, uma entidade sindical não pode fazer ou tomar empréstimo sem autorização da Assembleia. E também não podem registrar esses atos sem um documento que dê suporte a esses registros. Né? Os pagamentos relacionados no auto de infração vão de 20 mil a 180 mil reais. Não é prática corrente que tais montantes sejam pagos sem respaldo documental, sem a existência de contrato formal, sobretudo em se tratando de empréstimos. Note-se que a recorrente não é sociedade empresária, cujos administradores são os donos da empresa. A recorrente é entidade sindical, cujos dirigentes são mandatários da categoria. Portanto, não se pode considerar comprovada a causa dos pagamentos pela simples declaração da recorrente. Quanto ao pagamento de 80 mil reais, supostamente feito à pessoa que negou ter recebido a quantia, cabe reproduzir partes da decisão recorrida. A controvérsia envolvendo esse pagamento foi assim resumida. Meus amigos, aqui eu vou pedir licença para não ler esse trecho, mas só para deixar claro o seguinte, o cheque era nominal a essa pessoa. A fiscalização fez uma intimação a ela, e ela disse o seguinte, ó, não recebi esse dinheiro, nunca tive nenhum contato com o sindicato, com a recorrente, e tem um outro detalhe, o cheque foi descontado numa conta bancária que não pertencia àquela pessoa. Então, a meu juízo, a situação de pagamento sem causa permanece. Então, em relação a esse cheque, em relação a esse pagamento, eu mantenho o lançamento. Né? Como se vê do trecho acima reproduzido, a DRJ negou provimento à impugnação quanto ao pagamento de 80 mil, por falta de prova das alegações da recorrente
relacionando de forma específica e didática os pontos que haviam de ser comprovados e os respectivos documentos, a saber, contrato de mútuo, comprovação de efetivo ingresso do valor recebido como empréstimo pela recorrente e documentos contábeis que davam suporte aos respectivos registros. A recorrente, entretanto, não logrou apresentar qualquer um daqueles documentos. Tanto a causa do pagamento deve ser tida como não comprovada. Quanto ao cheque emitido para elevadores OTIs, diferentemente do pagamento anterior, a quantia há de ser excluída do lançamento. O cheque é nominal a uma empresa conhecida no Brasil e no exterior, dedicada à venda e manutenção de elevadores. A recorrente apresentou 3 faturas, então nessas folhas, se alguém quiser verificar, emitidas pela OTIs, demonstrando que em 2004 houve prestação de serviços à recorrente. É verdade, como frisa a decisão recorrida, que não há coincidência nas datas das faturas com a do cheque. Os valores também não coincidem. Ricardo voltou. Entretanto, os documentos trazidos pela recorrente sugerem de forma plausível que havia entre as partes uma relação comercial que envolvia a prestação de serviços e o respectivo pagamento. Os documentos trazidos pela recorrente põem em dúvida a própria existência do ilícito tributário descrito como pagamento sem causa. Se no ano de 2004 houve prestação de serviços pela OTIs, não se pode dizer, em tese e sem outros elementos fáticos, não se pode, perdão, em tese, sem outros elementos fáticos, afirmar que o pagamento feito àquela empresa no mesmo ano seja pagamento sem causa. Na dúvida, a decisão deve ser favorável à recorrente, nos termos do artigo 112, inciso 2 do CTN. Portanto, deve ser excluído do auto de infração pagamento de R$ 27.913,15, que, reajustado, atingiu o valor de R$ 42.943,33, computado em 21/12/2004. Quanto à multa isolada, o fato que motivou a multa isolada não tem nada a ver com a primeira infração caracterizada como pagamento sem causa. A multa isolada se deve à constatação de pagamentos de juros a pessoas físicas e jurídicas sem a respectiva retenção do imposto. Os beneficiários dos pagamentos foram identificados, o que levou a fiscalização a concluir que não cabia a aplicação do artigo 61 da Lei 8981, mas sim a multa isolada pela falta de retenção do imposto. De início, a recorrente alegou nulidade da multa, dada a falta de clareza na apuração do valor exigido, sendo impossível, na sua avaliação, chegar à base de cálculo. A alegação não procede. Os quadros de folhas 201 a 204 deixam claro o que fez a fiscalização e como chegou aos valores das multas. Bem, eu aqui vou só fazer referência a esses quadros. Eu trouxe para o texto do voto os valores que foram pagos em 2003, em 2004, os valores que foram pagos a pessoas físicas e pessoas jurídicas, porque a fiscalização adotou uma diferença aí na alíquota. Para a pessoa jurídica, ele adotou 20%, para a pessoa física, 27,5%. E separou o que era de pessoa física num ano, que era de pessoa física no outro, e fez o cálculo, e eu digo a vocês, é perfeitamente inteligível o que a fiscalização fez. Então, eu entendi que havia de rejeitar essa alegação. Essa parte aqui em cinza representa o valor da multa. Então, pelo exposto, rejeita-se a arguição de nulidade. No mérito, alegou a recorrente a inaplicabilidade da multa por falta de amparo legal. Em primeiro lugar, cabe dizer que o auto de infração não exige o imposto que deixou de ser retido. Esse passou a ser de responsabilidade dos próprios contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, beneficiários do rendimento pago. O que se exige da recorrente é tão somente a multa pela falta de cumprimento de um dever legal. Não há, no caso, cobrança de imposto de renda na fonte. A multa é isolada. Por outro lado, não procede a alegação de que a multa perdeu o fundamento legal em face da alteração operada pela Lei 11.488 de 2007. No caso em exame, o artigo 9º da Lei 10.426
prevê a aplicação da multa por falta de retenção do imposto, remetendo ao percentual fixado no artigo 44, inciso 1 da Lei 9.430. Esse dispositivo fixa o percentual em 75%, que foi aplicado no auto de infração. Em suma, as alterações legislativas introduzidas pela Lei 11.488 não revogaram a multa, ou seja, a despeito das alterações do texto da lei, a norma jurídica relativa à multa isolada em fomento permanece a mesma. Portanto, também neste ponto, o recurso não merece ser provido. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, dar-lhe parcial provimento, excluindo o valor de 42.943,31, referente a 21/12/2004, na primeira infração, identificada como pagamento sem causa. Eu voto, presidente. Obrigado, conselheiro Roberto. Muito obrigado, conselheiro Roberto. Debate, senhores, e dúvidas? Eu não tenho dúvidas, assim, eu acho que o voto está muito bem detalhado. A questão ali dos elevadores, né, uma manutenção ali do próprio sindicato e que tem só um desencontro de datas e que a gente sabe que é comum, que não tem que coincidir necessariamente, e é bastante razoável imaginar que o sindicato fosse pagar pela manutenção dos elevadores. Então, e no restante também do voto não tenho nenhuma, nada a contestar. Está ótimo, está excelente. Detalhado. Eu sei que o tempo já está bastante estreito, mas só uma observação quanto a essa questão de elevadores óticos. A primeira coisa que eu fui procurar é se havia algum contrato de locação, porque se o prédio do sindicato fosse locado, eu teria mantido aquela glosa, porque o prédio locado, a responsabilidade de manutenção de elevadores não é do locatário, é do locador. Mas o prédio, em princípio, não tem prova de ele ser locado. Entrei no Google e vi que o prédio tem mais de 2 andares. Então, teoricamente, deve ter um elevador ali. Né? E quanto às faturas, de fato não há coincidência de datas. Mas se nós somarmos as 3 faturas, o valor se aproxima. E como o cheque é do final do ano, eu entendi que aquela diferença ali podia ser imputada a algum acréscimo moratório. Então eu entendi que, nesse caso, essas circunstâncias traziam um estado de dúvida tal que era incompatível manter o lançamento, nessa parte. Só tenho uma coisa a dizer, né? Lamentar pelo CARF de perder um conselheiro que faz uma análise dessa, né? É uma perda, né? O cara entra até no Google para ver o prédio, é uma perda enorme para nós, né? Logo na frente, aí, o conselheiro Roberto vai sair como colegas de colegiado, e para o CARF como instituição. Mas eu também não tenho nenhuma dúvida durante o voto. Senhores, parabéns, alguém tem alguma dúvida a respeito do voto do conselheiro Roberto? Não? Então, por unanimidade de votos, eu só estou fazendo uma anotação aqui também, incluir no resultado do julgamento a rejeição da arguição de decadência também, tá? E no mérito da provimento parcial, então, para excluir o valor de 42.943, aí referente a 21/12/2004, da base de cálculo da primeira infração. Certo? Então, julgamento encerrado. Senhores, restam 4 processos. Um é o item 187 da pauta, aqui todos são do contribuinte, do recorrente Umuarão, Administração de Bens e Participações. É o 187 e o 160, 161, 162. São todos de relatoria do conselheiro Rogério. Como é que vocês estão aí para... Eu sei que, né, não é porque a gente está em casa também. Normalmente, essa hora, se fosse a sessão em Brasília, a gente já estaria todo mundo indo para o aeroporto, se já não estivéssemos lá. Vocês querem terminar? Não, pode terminar aí. Vamos Continua, terminar? para mim continua. Vamos prosseguir, vamos prosseguir.
Podemos. Perguntei agora para o conselheiro Rogério, ele acha que em torno de 20 minutos a gente finaliza os 4. Não? Parece que não são Tá bom. complicados. Daí a gente fica também Temos que. com o peito aberto para depois a gente ter mais força, de repente, para não ter que fazer 5 sessões, eu posso dizer que não deixamos de julgar nenhum, né? Aí fica. Com certeza. A gente vai com mais argumentos. Até porque a gente tem que manter a prática de cumprir a pauta, né? Vencer a pauta, exatamente. Verdade. Então, Já tem longo conselheiro tempo que Rogério. essa turma aí, a 301 faz isso, viu? Exatamente. E essa pauta é uma pauta acumulada, né? Vamos lá, então, 160. Você me disse, vamos fazer pela ordem? Ou você tem preferência? Presidente, eu posso começar em qualquer ordem. Eu vou na ordem numérica, então. Eu vou primeiro no 160. Então lá, 160 da pauta, senhores, iniciando. Então, eu estou no item 160, o final do processo administrativo é 2010, dígito 58. O tema aqui, o valor do crédito tributário é 547.037,78. Trata-se a matéria, em discussão, de compensação de crédito de RPJ, não comprovação de R-fonte na DIF da fonte pagadora. É um assunto aí que quase dominou o dia de hoje, né? Os fatos são os seguintes: é saldo negativo de RPJ do ano calendário 2002. A Receita Federal do Brasil glosou o IR-fonte que integrou o saldo negativo. O motivo da glosa foi que supostamente o IR-fonte não foi informado na DIF da fonte pagadora. Após o julgamento da DRJ, restou apenas em discussão parte do IR-fonte sobre renda fixa, que é uma fonte pagadora aqui. Eu tenho o CNPJ, tá? Acho que não cabe falar número de CNPJ, mas é parte do IR-fonte sobre renda fixa. Eu tenho aqui a fonte pagadora CNPJ, e IR-fonte sobre ouro ativo financeiro, mútuo, revenda, né? E eu também tenho o nome aqui e o CNPJ da fonte pagadora. A parcela não homologada não foi informada em nenhuma DIF de fonte pagadora. Alega a recorrente que houve erro de preenchimento da PERDCOMP e, por isto, pelo princípio da verdade material, o crédito deveria ser reconhecido, né? Então, ele alega que houve um erro no preenchimento do PERDCOMP, né? Eu, nesse processo, estou julgando o recurso voluntário improcedente. O valor do IR-fonte glosado... Caiu a internet da Bianca, né? Mas vai seguindo aí, vai seguindo. Caiu, ela chegou a voltar. Acho que ela está tentando voltar com o celular. Está aqui, ó. Ela vai e volta. Acho que ela está tentando voltar. Antes de... Segue o jogo. Vamos ver. Tô tentando conectar. Mas vai indo, Rogério. Tá com voto lá também. A gente Isso. vai tocando. O voto está na pasta coletiva, né? Uhum. Então, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário, como eu disse. Para mim, o valor do IR-fonte glosado, ainda em discussão, não foi informado em nenhuma DIF. Tal fato foi evidenciado pela Receita Federal do Brasil na DRJ. Se houvesse erro de preenchimento na DIF das fontes pagadoras, a recorrente poderia comprovar que a retenção do IR tivesse ocorrido, do IR-fonte, e que a receita financeira relacionada ao IR-fonte tivesse sido tributada. Isso não ocorreu. Por isso, por falta de comprovação do direito creditório, eu estou julgando improcedente o recurso voluntário. Certo. A Bianca está perguntando aqui. Vamos só aguardar um segundinho antes da gente iniciar a votação. Ela está tentando conectar e está caindo, né? Deixa eu ver aqui. Está iniciando o computador.
Uhum. Certo, o Bianca está reiniciando ali. Mas tá, em princípio vamos continuar aqui só o debate, não é? Os outros processos são parecidos, Rogério? Eles não são, eles são não. Eles são parecidos no sentido de ser compensação de saldo negativo, mas são fatos diversos. Agora, nesse caso aqui, o contribuinte não traz documentos para tentar provar a questão do fonte, enfim, é ausência de prova mesmo, ou ele traz alguma coisa? Não, é ausência de prova, ele não traz elementos de prova para ratificar o direito creditório. Ele poderia ter trazido o DIF, ele poderia ter informado a tributação da Receita Financeira, e ele não o fez, seja na peça inicial de impugnação, de manifestação de conformidade, tanto no recurso voluntário, ele apenas reitera as razões. Neste caso concreto, tá? Vamos ver agora se vai funcionar a conexão da Bianca. Ela falou se não conseguir no computador reiniciando, vai tentar o celular. Vamos aguardar um pouquinho. Oi, Bianca. Consegui no celular, estou conseguindo aqui. Certo. Tá, você está com o voto do Rogério, você tem ele à disposição aí, né? Certo. Tem. Bianca, só para lhe explicar, eu estou negando o provimento a esse recurso voluntário, item 160 da pauta, por conta de que o valor do IR-fonte glosado, que compôs o saldo negativo, ele não foi informado em nenhuma DIF. E o fato foi evidenciado pela Receita Federal do Brasil, do DRJ, e se houvesse algum erro de preenchimento na DIF das fontes pagadoras, eu entendo que a recorrente poderia ter trazido essa comprovação do IR-fonte e também da correspondente Receita Financeira, né, da tributação, contabilização e tributação da Receita Financeira. Então, isso, como não ocorreu por falta de comprovação, eu, do direito creditório, estou negando o provimento ao recurso voluntário. Senhores, alguma dúvida a respeito desse processo? Não. Unânime não negar provimento? Então, unânime. 160, negado provimento ao recurso por unanimidade. Item 161, conselheiro Rogério. Item 161, compensação também de crédito de RPJ. Aqui o saldo negativo, no processo anterior, era relacionado ao ano de 2002, aqui é 2006, tá? Houve também uma glosa de IR-fonte que integrou o saldo negativo. O motivo foi que a glosa, a mesma discussão, né, que as receitas financeiras que geraram o IR-fonte não foram oferecidas à tributação. Eu estou aqui analisando as provas dos autos, eu verifiquei que as supostas receitas não foram oferecidas à tributação referentes a JCP e aplicações financeiras. Tais receitas foram informadas na DPJ na ficha 54, demonstrativo de IR-fonte, e na ficha 6, na linha 27, outras receitas. E também na ficha 6, linha 26, JCP. O correto seria informar nas linhas de receitas financeiras. No balancete da empresa, folhas 85, é possível verificar que as receitas financeiras foram contabilizadas e têm relação com os valores informados na ficha de resultado da empresa. Portanto, as receitas foram lançadas e informadas na DIPJ. Contudo, não foi possível verificar se as mesmas foram tributadas, já que a DIPJ juntada nos autos não está completa e a recorrente não juntou o LALUR. Dessa forma,
entendo, a meu ver, que por falta de comprovação de liquidez e certeza, eu estou negando, estou julgando improcedente o recurso voluntário, negando o provimento. Senhores, dúvidas? Posso fazer uma ponderação rápida? Por favor. Eu acho que, nesse caso, negar provimento ao recurso é uma situação, é uma decisão muito dura, porque se ele mostrou ali, trouxe uma ficha da DIPJ, dizendo que aquelas receitas foram lançadas ali, veja, a DIPJ é um documento que está de posse da administração. Então, a própria administração, quer dizer, bem ou mal, nós somos a administração, pode pegar a DRJ, se o problema é só esse, eu acho que negar provimento com base nesse fundamento apenas, eu não me sinto assim muito à vontade, não. Esse é diferente do outro. Aqui eu identifiquei claramente nas fichas mencionadas, né, que o direito ele está melhor do que no processo anterior. Mas eu não tenho todos os elementos para ver se essa receita financeira foi tributada. Pode ser que numa resolução, né, dando mais uma oportunidade ao contribuinte, né, ele possa fazê-lo e os autos possam retornar. Há a possibilidade também desse entendimento. Certamente é esse o encaminhamento, Roberto? Eu não sei qual vai ser o voto do relator. Vamos esperar. O meu voto foi negar provimento. Não, isso eu sei, mas... Tá? Mas eu posso, diante dos fatos aqui, relatados da minha análise na DPJ, e o batimento dos valores, os valores eles têm uma correspondência, eu posso sim, sem problema algum, dar mais uma oportunidade, né, para fazer um julgamento mais justo, converter o julgamento, elaborar uma resolução e converter o julgamento em diligência. Apontando, inclusive, as fichas da DPJ, que eu mencionei aqui para os senhores, né? Exatamente as fichas, para mostrar esse direito, né? Esse direito que falta só um exercício de liquidez e certeza. A certeza há um bom direito. Só falta algum elemento para eu comprovar o oferecimento da tributação da receita financeira. Giovana? Ô, Rogério, uma dúvida aqui. Em relação, só eu sou favorável, né, regra geral, à diligência, só queria saber como é que foi por que a DRJ negou essa parcela, porque às vezes tem a gente pegou um processo aqui, acho que do conselheiro Lucas, que o contribuinte traz a DIPJ e insiste que aquilo ali é suficiente. Tipo, isso já foi provas novas que ele trouxe em relação para rebater um argumento lá da DRJ, ou ele insiste na mesma coisa, tipo, isso já estava no processo, já foi dito que não era suficiente e ele não trouxe nada mais, ou isto não estava no processo e para rebater o argumento da DRJ ele trouxe, digamos, esse início de prova que eu acho que mereceria aprofundamento. Você entendeu só qual é a diferença, para saber se realmente ele avançou no que já tinha em relação à decisão anterior? Entendo. Só um minuto, por favor. Eu estou aqui olhando alguns fatos para responder a pergunta. Estou dando uma olhada aqui também para ver se... A DRJ diz que o reconhecimento de parte do R-Fonte não foi confirmado no despacho decisório, né? Foi parte. Tal valor não foi suficiente para quitar o IRPJ devido e gerar o saldo negativo pleiteado, né? No recurso voluntário,
Tá, eu vi aqui, eu acho que, na verdade, a DRJ, ele informou uma determinada receita lá, eu acho que em valores globais, e aí ele não identificou aquela parte, ele disse, não estava nessa linha, nessa página, estava na linha 27 da ficha. Isso. É como se ele tivesse informado em outro local, outras receitas financeiras, e isso não foi considerado. Aí ele mostrou outra parte da DIPJ dele, que mostraria que aquela receita foi oferecida à tributação. Então, verdade. eu acho que teve um pouco de início de prova aí a mais, porque aqui, com relação ao motivo do não conhecimento, enfim, ele olhou lá a demonstração do resultado do exercício, ele mostra que estava em outro local da DIPJ. Acho que vale a pena aprofundar, acho que vale. Tem razão. Aqui, é verdade, as receitas foram receitas de JCP e aplicações financeiras. Originalmente, ele informou na DPJ, na ficha 54, demonstrativo de R-fonte, e na ficha 6, na linha 27, outras receitas, e na ficha 6, linha 26, JCP, mas o correto seria informar nas linhas de receitas financeiras. Então, eu acho que isso corrobora, né? E na minha análise, o balancete da empresa, folhas 85, é possível verificar que as receitas financeiras foram contabilizadas e elas têm relação com os valores informados na ficha de resultado da empresa, né? Então, portanto, as receitas foram lançadas e informadas na DPJ. Então, é que eu não tive todos os elementos de prova para me assegurar da liquidez e certeza. Então, eu acho que, eventualmente, se os senhores concordarem, o caminho da resolução seria uma boa medida. Eu não me oponho. Não, unânime. Eu também concordo. Certo? Então, De acordo. 161. Concordo também. Tá ótimo. O relator está reformulando seu voto para converter o julgamento em diligência e eu estou registrando esse voto por unanimidade. Certo? Certo. Então, 162. 162 é uma discussão também de crédito de R-fonte, mas aqui a gente já teve a oportunidade de falar do ano de 2006 e 2002. Aqui é 2003. Mesmas razões em relação ao IR-fonte, muito parecido com a análise anterior, né? O motivo da glosa foi supostamente o IR-fonte não foi informado na DIRF da fonte pagadora e compensações não foram confirmadas. Após o julgamento da DRJ, restou apenas em discussão parte do IR-fonte sobre renda fixa, no valor de R$ 9.580, e IR-fonte sobre ouro ativo financeiro mútuo revenda. Eu tenho aqui o CNPJ da fonte pagadora. Ele alega também que houve erro de preenchimento no PED-COMP, e por isso, pelo princípio da verdade material, deveria ser reconhecido. Com relação às compensações, ele argumenta que estão sendo cobradas em um outro processo administrativo, e eu tenho aqui o número dele. Que é o outro que a gente acabou de julgar. E não exato. É o 2010-58, que era o item... Que era o item 160, o primeiro que nós negamos provimento, né? Neste caso, a parcela de R-fonte da fonte pagadora com CNPJ 33.517, 640 mil ao contrário 22, no valor de R$ 9.580, apesar de ter sido juntado um comprovante de folha 124, tal documento não é informe de rendimento. E tampouco foi demonstrado que o valor foi retido e a tributação da receita. Por isso, eu julgaria improcedente esta parte em relação aos R$ 9.580, que é esse comprovante que eu não vi uma ligação com o informe de rendimento e a tributação da receita financeira. Agora, com relação às compensações, como estas estão atreladas
aquele processo administrativo que nós acabamos de julgar, item 160, né, e ali nós negamos provimento, eu entendo que nós poderíamos dar um julgamento procedente em parte, em relação àquele pedaço que está conectado ao item 160. Vejam só, esse é o mesmo caso da estimativa, né? Não homologada. Isso. Eu não sei se vocês lembram, acho que nessa época o Ricardo ainda não estava, não sei se o Rogério chegou a participar de algum julgamento nesse sentido. Quando acontecia esse tipo de coisa, o que a gente faz? A gente não dá provimento, mas diz para a unidade de origem adotar as cautelas necessárias para que esse valor não seja cobrado em duplicidade. Por exemplo, né, eu digo porque daqui a pouco esses processos começam a ter vida separada, pode ser que prescreva o direito lá no outro processo, e aí você poderia vir a cobrar nesse. Entendeu? Agora eu fico incomodado em falar, em dar esse crédito, porque você imagina que esse aqui não fosse uma compensação, mas fosse uma restituição. A gente ia devolver esse dinheiro na conta do contribuinte, sem que ele tenha pago o anterior. Então, e a gente não sabe se vai ter recurso no outro processo que a gente acabou de decidir no item 160. Então né? eu preferia, como eles estão andando juntos, dizer, olha, como a gente julgou na mesma sessão, não homologou, a gente não dá provimento, mas você coloca para a unidade de origem adotar as cautelas necessárias para que esse valor de 55.061,57 não seja cobrado em duplicidade com a estimativa lá cobrada no processo tal. E assim, pelo menos fica claro, não é para cobrar em duplicidade, mas não é para dar o dinheiro para o contribuinte aí. Daqui a pouco a gente não sabe, pode ter uma parte aqui que vire restituição desse valor, né? E acaba... Eu concordo, presidente. Não sei, o que vocês acham? Eu achei a solução excelente, né? Uma rápida Concordo. Bem ponderada, né? Acho que é um julgamento mais seguro, assim. E é bom fazer menção ao número do processo que foi julgado na mesma sessão e dizer, esse aqui está atrelado àquele, tem que tomar cuidado. Eu vou colocar no dispositivo, vou colocar negar provimento, determinar a unidade de origem que adote as cautelas necessárias para evitar que a cobrança da estimativa do valor tal seja feita em duplicidade com a cobrada no processo número, ali o final 2010-58. Excelente. No próprio dispositivo. Que a gente nega Está negando provimento no 162? No 162. Nega provimento, mas determina que a unidade de origem adote as cautelas necessárias para não cobrar em duplicidade esse valor para não ser um provimento. A Rogério está dando provimento parcial. Não, mas ele está eu estava dando provimento parcial, mas como esse julgamento do item 160 não é definitivo, ele cabe recurso, né? Essa cautela de você de você controlar o 160 com o 62, a gente faz com que a gente tenha certeza da não cobrança e duplicidade. Ok. Então, eu vou colocar aqui. Então, fica unânime negar provimento, mas adotar as cautelas para não ter cobrança em duplicidade com o processo precedente. Vou colocar no dispositivo. Agora, para a gente finalizar o processo número 187, mesmo contribuinte. Processo número 87 é interessante. A gente já falou dos anos calendários 2002, 2003 e 2006 desse contribuinte. Agora a gente vai falar da CSL de 2004. Não foi homologado, pois foi informado errado no PERDCOMP o período do crédito. Na manifestação de conformidade foi alegado que foi apenas um erro de preenchimento e que 2 débitos compensados deveriam ser excluídos da PERDCOMP, né? 2 débitos compensados deveriam ser excluídos da PERDCOMP. Na DRJ foi julgado que não se pode retificar a PERDCOMP para excluir débitos,
e mudar o período de apuração do crédito. No recurso voluntário, foi alegado que a PERDCOMP deve ser retificada pelo princípio da verdade material. Eu analisei aqui, o valor do crédito de CSL é R$ 8.019,38, e eu estou negando o provimento no recurso voluntário, porque, ao meu modo de ver, mesmo que se a PERDCOMP fosse retificada, o crédito informado, existe uma DIPJ de cisão nesse processo, e ela não bate com o crédito informado na PERDCOMP. O saldo negativo de CSL informado na DIPJ é de R$ 1.942,70, e não R$ 4.988,24. Com relação ao pedido de excluir-se débitos da PERDCOMP, tal fato, se fosse comprovado que os débitos informados na PERDCOMP não existem, ou que foram pagos de uma outra forma, pelo princípio da verdade material, poderia ser aceita a retificação da PERDCOMP. Eu aceitaria. Contudo, não foi comprovado, né, que esses débitos informados na PERDCOMP não existiam e que foram pagos de uma outra forma. Por isso, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário. Dúvidas, senhores? Debates? Essa parte final aí, eu acho que vai um pouco de encontro ao que a gente discutiu aqui com relação à revisão do débito. Assim, na verdade, as conclusões eu estaria de acordo, né? Julgaria improcedente o recurso. Mas essa questão do pedido de exclusão dos débitos, que poderia prosperar se ele informasse que foi pago, se ele tivesse pago ou tivesse algum erro pelo princípio da verdade material, eu entendo que isso aí seria aquela revisão de ofício que deveria ser efetivada na unidade de origem. Então, eu não faria essa ressalva aqui, essa menção. Não sei se né, não é isso que a gente discutiu, assim, para a gente não ficar contraditório. Do contrário, aí seria só pelas conclusões. Só essa parte, assim, de resto. Pois é. Para mudar o débito, né? Não poderia. Porque em alguns casos a gente faz análise, por exemplo, aquela decomp que o Roberto analisou, que ele homologou a compensação, apesar do crédito ter sido analisado num outro processo, mas é aquela coisa de você homologar e ver o casamento, não é uma revisão pura e simples do débito, assim, se houve pagamento anterior, se, né? Aqui seria mais uma revisão de débito, que aí eu acho que pura, né, que não caberia a gente. E eu acho que isso não invalida a análise probatória, que eu acho que é o mais relevante nesse caso. Sim, justo, exatamente. Então, eu acho que deixar de mencionar, acho que é uma boa medida, porque não há necessidade de mencionar. Eu acho que fica melhor. É que se não mencionar, você me deixa à vontade, eu, a Bianca e o de Dornelas, para te acompanhar. E como nós julgamos lá nos outros processos que a gente aceitaria revisar o débito, a gente teria que... Tá. Então eu vou deixar de mencionar, porque para mim não é o ponto fundamental, o cerne da questão. Não sei o que a Bianca e Dornelas acham. Obrigado. É isso aí. Daí pelo menos não menciona e fica a gente coerente. Acho que fica melhor, né? Tá ótimo. Então, negar provimento ao recurso no item 117, senhores? Unânime. Unânime, né? Unânime. Então, senhores, conseguimos vencer a pauta, né? Lógico, houve pedidos de retirada de pauta, mas tivemos uma produtividade muito considerável nos 3 dias, foi muito útil. Eu queria agradecer o empenho de todos vocês, né? Lógico que a gente tem o setor de apoio não está aqui, mas depois eles podem ver a gravação. Agradecer o pessoal do CEPAG,
da Diaju, né, da COSUP, que nos deu todo o apoio. A gente fez algumas reuniões, né, para conseguir realizar aqui hoje esses 3 dias a contento. Então, e agradecer vocês, né, também pela colaboração. Você vê que aqui a gente não precisou, nossa colegiada de uma educação, que a gente não precisou sequer ficar levantando a mãozinha, assim, porque um respeitou o direito do outro falar, né, porque lá na sessão é até mais fácil às vezes alguém conversar em paralelo, né? Aqui é impossível. A gente teve um respeito muito bom, a sessão andou muito bem, e também, né, como eu não sei se a gente vai ter oportunidade, a gente sabe que a gente tem uma troca a ser feita no colegiado, que o nosso colega Ricardo possivelmente vai fazer uma troca de colegiado, aí vai para outro e talvez não nos contemple com a sua presença na próxima reunião. Eu nem sei se eu torço que sim ou que não, né, Ricardo? Mas deixar registrado que, caso seja a sua última sessão conosco, foi um breve período, mas foi uma satisfação muito grande e já pôde nos brindar com alguns votos já brilhantes aí, e felizmente que a gente pôde pegar o conteúdo para utilizar em outros julgamentos. Então, agradecer. E se você estiver presente em julho, vai ser uma satisfação para a gente, mas para você saber também que você terá todo o nosso apoio como conselheiros no outro colegiado, e em particular meu, se necessitar de algum apoio nessa questão, de algumas partes burocráticas aí, ou atributos atinentes ao presidente do colegiado, que você tem meu celular, pode me ligar a hora que precisar, que eu estarei à sua disposição. Bom, eu queria agradecer demais, não sei nem se eu me despeço, que eu também não tenho uma certeza ainda se vou estar em julho. Mas, já que você falou, você sabe, gente, agradecer demais a honra de ter trabalhado com vocês nesse período. Eu julgo o processo desde 92, já trabalhei em diversas turmas, mas essa turma é muito boa de trabalhar, é gostoso trabalhar com vocês. Bianca, Rogério, Dornelas e Lucas são conselheiros com uma visão diferente nossa, isso é muito bom, isso é enriquecedor. Giovana e o Roberto são colegas fantásticos que não conhecia, tenho muitos anos de Receita Federal, mas tive a honra de conhecer agora. E o doutor Fernando é um colega que eu tive a honra de conhecer alguns anos atrás, passei a admirar o trabalho que a gente fez junto, tá entendendo? Nossa, fiquei imensamente feliz quando soube que ia para a sua turma. Estou aprendendo, quer dizer, eu tenho muitos anos de julgamento, mas de CAF eu tenho 6 meses no máximo. Vou te procurar com certeza, Fernando, por vários motivos. Primeiro, que você vai me ajudar ainda bastante. E segundo, que fosse uma boa amizade que eu fiz nesse período da Receita Federal. Isso. E com certeza, quando se eu já não estiver mais no grupo, a gente estiver em Brasília, eu vou fazer questão de um dia almoçar ou jantar com vocês, viu, gente? Mas eu faço uma despedida oficial, tá certo? Obrigado aí, Fernando. É bom que a gente deixa registrado aqui, né? E fica gravado a nossa satisfação de trabalhar com o Ricardo. E, lógico, a gente vai estar junto. E eu só te ensino coisas burocráticas, porque o resto é você que me ensina, meu amigo. Não. Você é aquele cara que, quando eu faço negócio, você está sempre ganhando. Você me ensina mais do que outras mídias. É a mesma coisa. Sério mesmo, sem exagero. Vamos Obrigado, lá, então, pessoal. Então, eu queria agradecer a todos vocês. Amanhã eu já passo a minuta da ata. E não esqueçam, amanhã a gente tem que indicar o processo para a pauta. Se tiver alguma novidade em relação a alguma mudança, eu lhes aviso assim que tiver informação. Muito obrigado a todos. Eu vou encerrar a gravação. Foi uma satisfação.